Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nas últimas aulas a gente estudou como que o sistema operacional ele consegue prover o gerenciamento de recursos com base na multiplexação do tempo. Ou seja, como é que é feito o escalonamento de processos de forma que cada processo consiga utilizar a CPU por um determinado intervalo de tempo. Agora a gente vai estudar com mais detalhes a segunda tarefa que o sistema operacional faz, que é o gerenciamento de memória. A gente vai ver como que o sistema operacional ele consegue manter vários processos armazenados na memória principal ao mesmo tempo. Então, lembrando como que é feita a execução das nossas aplicações depois que a gente desenvolve, a gente vai estar utilizando o compilador e o montador para gerar o arquivo binário, e aí esse programa ele vai estar armazenado no disco. No momento em que a gente for querer executar nossa aplicação, a gente vai precisar rodar ela através desse arquivo binário que foi gerado. E a gente viu que quem é responsável por fazer esse carregamento na memória principal é o loader, ou o escalonador de médio prazo. Então, o escalonador de médio prazo, ele vai pegar o programa que está em disco e vai alocar ele em um processo para rodar na memória principal. E a gente viu ao longo do nosso curso que a CPU ela só consegue estar acessando diretamente os registradores, que são as memórias internas dela, e a memória principal através de instruções de load e store. A gente viu no caso do RISC-V que a gente vai ter uma instrução para ler um dado na memória e outra instrução para escrever esse dado na memória. Então significa que todo o arquivo, todo tipo de informação que a gente tem em qualquer dispositivo de entrada e saída, a gente precisa carregar ele na memória principal para que a CPU ela consiga ler essas informações e fazer o devido processamento. Na perspectiva da unidade de memória, ela sempre vai estar vendo um fluxo de endereços, mais solicitações de leitura ou endereço, mais dados e solicitações de gravação. Ou seja, ela sempre vai estar enxergando que algum endereço está querendo ser acessado, ou para ler o dado que está armazenado nesse endereço, ou para escrever um dado que está nesse endereço. Essa é a perspectiva do sistema de memória do computador. E aí o que a gente tem em relação à arquitetura do processador? O acesso ao registrador ele é muito rápido. A gente viu que os registradores são as memórias mais rápidas e eles vão tomar aí um ciclo de clock da CPU. Então, o tempo ao acesso aos registradores é o que define a taxa de clock das CPUs. A memória principal ela já é um pouco mais lenta, necessitando aí de vários ciclos para que a gente consiga estar lendo uma informação ou atualizando alguma informação na memória. Isso aí causa o que a gente chama de stall, causa as bolhas que a gente viu quando estudamos o conceito de pipeline. Então isso aí causa um delay, né, um atraso para a gente estar executando as operações. E aí, para tentar diminuir o overhead desse stall, a gente tem as memórias caches, que elas são localizadas entre as memórias principal e a ALU. Então, a memória cache elas são memórias mais rápidas, que ficam armazenadas dentro do chip do processador, de forma que a gente consiga acessar os dados que vêm na memória de forma mais rápida para tentar diminuir esse stall. Então, as caches elas tentam aproveitar do princípio de localidade e referência para tentar manter sempre os dados mais frequentes nas memórias mais rápidas. E para que a gente consiga manter tudo isso funcionando sem que um processo interaja com o espaço de endereçamento do outro, a gente precisa ter proteção na memória para que a gente não tenha acessos indevidos das aplicações que estão rodando. Além disso, a gente tem um problema quando a gente fala de multiprogramação. A multiprogramação ela permite que vários processos estejam na memória principal e que o sistema operacional ele consiga estar escalonando esses processos de forma que cada um consiga estar acessando a CPU durante um intervalo de tempo. Então, para a gente permitir a multiprogramação, a gente vai ter que dividir a memória principal em vários processos. Então a gente precisa saber uma maneira bem eficiente de fazer isso, já que a gente viu que os processos eles podem ser armazenados no disco e depois ser escalonados para voltar para a memória principal. Então como que a gente vai estar alocando vários processos na memória principal? Além disso, a gente viu que o ciclo de vida do processo ele passa por alguns estados e quando ele faz uma solicitação para o dispositivo de entrada e saída, ele vai para o estado de espera. E aí, nesse momento, a CPU ela vai ficar subutilizada. E aí o sistema operacional ele precisa estar escalonando um outro processo
para manter a CPU sempre ativa. Então a gente precisa alocar memória de forma eficiente ao maior número de processos possíveis, de forma que sempre quando a CPU fica ociosa, a gente tenha um processo já alocado na memória principal para a gente estar associando a CPU e evitar que ela fique ociosa.